Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí à nossa videoaula, falando aí sobre alguns conceitos aí de computação, né, dentro do curso aí de pós-graduação do ensino de Ciências da Natureza e Matemática. No vídeo anterior eu passei alguns conceitos básicos de computação e agora eu vou dar sequência nele, né? Esses slides que eu estou mostrando aqui, eu vou disponibilizar para vocês aí na- no nosso material, né, junto aí no Google Sala de Aula, para que vocês possam aí estar depois acompanhando ele, né? É, bom, no anterior eu havia comentado com vocês é, sobre os conceitos básicos e aí a próximo item que eu ia falar é sobre nuvem, né? Então, o que é, né? Hoje em dia tá meio que na moda o princípio aí de nuvem, né? E o que significa essa nuvem, né? Obviamente é no sentido figurado, né? Mas na verdade significa que você tem algum serviço que é disponibilizado de forma computacional através do uso da internet, né? Então lembra que eu comentei com vocês na aula anterior, né, no vídeo anterior, que é, você tem que ter um equilíbrio aí do seu hardware, né, em termos de HD, ou espaço de armazenamento, de memória RAM e de processador. Há um tempo atrás, as pessoas estavam naquela correria para sempre ter um computador mais potente, né? Eu achava que a correria é para esse sentido. As empresas, para que elas pudessem ter aí todos os seus dados, elas tinham que montar um call center, né? Uma central aí para ter todos os seus dados, tudo, né? Então, tem que ter uma sala gigantesca aí para ter aí tudo isso. Só que, obviamente, se tivesse algum problema físico, né, algum problema aí de ordem mais local, você perderia todos os seus dados, né? Então, de uma forma doméstica, se você tem seu computador e você estava tudo salvo, né, tuas aulas, todos os teus materiais, documentos, estavam todos eles salvos no seu computador, se porventura esse computador danificar o disco rígido ou o SSD, você perdeu todos os dados, ou se porventura alguém roubar o seu equipamento, né, foi assaltado, algo nesse sentido, você também perde seus dados, né? Então muitas vezes as pessoas tinham aquele hábito de salvar em pendrive, né? Um tempo mais atrás salvava em disco, em DVD e tudo mais, essas informações, com o propósito de ter um backup para evitar que esses dados sejam facilmente perdidos, né? O que com o advento aí da internet, né, a internet acabou oferecendo muitos recursos para os usuários, né? Na verdade, tem aquele princípio de internet das coisas, onde muitos objetos do nosso cotidiano vão acabar tendo acesso à internet, então é comum você ter uma TV inteligente, a famosa Smart, falam de casas inteligentes, você pode ter eletrodomésticos inteligentes, que você faz a programação tudo pela web, você pode acender a luz, ligar um alarme, desligar um alarme, você pode fazer várias coisas através do uso da internet. Então a internet acabou sendo aí, está sendo um caminho até bastante significativo e tem mudado muito a perspectiva da vida das pessoas. E isso permitiu também que da parte computacional, que o pessoal começou a ofertar serviços nas nuvens, né? E o que significa isso nas nuvens? É porque você tem o teu dado, você tem aquele serviço, a tua informação, e ela está armazenada em algum HD, em algum computador, em algum SSD, que você não tem a mínima ideia onde ele está fisicamente, mas que você pode fazer o acesso a ele em qualquer parte do mundo. Então, você pode ter uma aula sua gravada e salva na nuvem que você fez aqui, e você pode ir lá no Japão, acessar um computador qualquer no Japão e você tem acesso a tudo que você tem aqui no seu computador. Então isso também evita que você fique fazendo aí seus backups através de pendrive, né? Então imagine você aí na sua escola, onde você atua. Se a sua escola tem uma infraestrutura de fornecer para você um computador com internet, não há necessidade de você preparar a aula, por exemplo, na sua casa, salvar no pendrive e levar para a escola para você pôr lá e ter acesso à aula. Você pode preparar a sua aula, né, se for, no for o caso, na sua casa, e aí quando você chegar na sua escola, ter um computador com internet, você tem acesso a esse mesmo conteúdo, né, sem o risco de você perder, né? Então, se você salvou no seu computador somente e seu computador danificou, você perdeu. Agora, se você salvou no seu computador e também na nuvem, né, se você perdeu o seu computador, você tem essa cópia
que está aí na nuvem para que você possa utilizar, né? Então, quando a gente fala na nuvem, são serviços, né, e procedimentos, aplicações que são feitas e para você fazer o uso delas você precisa de internet. Esse é o primeiro princípio, né? Você pode fazer o acesso dele a qualquer momento, né, em qualquer hora, em qualquer computador que tenha acesso, né, à internet, não necessariamente computador, pode ser um smartphone ou qualquer outro dispositivo que é conectado à internet. Aí eu coloquei um bom exemplo disso é o e-mail, né? Vocês manipulam o e-mail, todos os dados do seu e-mail eles ficam armazenados no servidor do provedor do seu e-mail. Mas você não sabe em qual computador fisicamente seus e-mails que você enviou e recebeu, eles estão armazenados. Eles estão armazenados em algum lugar, né? Fazendo analogia da aula passada, eles estão em algum armário, mas você não sabe qual, né? Só que você pode acessar esse serviço de e-mail estando presente em qualquer parte do mundo, né? Então, se você está aqui no Brasil, você consegue acessar seu e-mail, se você está na Europa, você consegue acessar seu e-mail, assim vai. Então, o e-mail já é um bom exemplo de de que é um serviço na nuvem, né? Então, basicamente, vocês já utilizavam o serviço na nuvem, né? Na verdade, isso está aumentando simplesmente a possibilidade, né? Dentro do contexto educacional, as principais situações que você vai utilizar a nuvem são essas que eu estou colocando aí no slide, que é o armazenamento, né? Editores de texto, né? Planilhas eletrônicas, apresentações de slides e chats, videoconferências, né? O armazenamento é isso que eu falei para vocês, onde você pode guardar os seus dados e pode ter acesso a eles estando em qualquer parte do mundo. Os outros três itens, editor de texto, planilha e apresentações, né, vou usar o nome comercialmente que é mais conhecido. Seria o famoso pacote de escritório, né? Então, por exemplo, é normal as pessoas falam assim, tem que fazer um documento do Word, né? Na verdade, você está fazendo um documento de texto. O Word seria a ferramenta, né? Como se fosse uma marca do produto. Então, no editor de texto, você pode usar um Word, você pode usar um Writer, que é gratuito, ou você pode usar um editor de texto na nuvem. E aí, estando na nuvem, você tem acesso a ele, você pode escrever em qualquer momento. Então, por exemplo, se você está fazendo o seu TCC lá da tua graduação, da tua pós-graduação, se você estiver salvando ele no seu computador, você só tem a cópia no seu computador. Aí você vai ter que ter cuidado de fazer um backup no pendrive, sei lá, qualquer outro recurso. Se você está utilizando fazendo o TCC utilizando um serviço na nuvem, ele está salvo, né, em qualquer lugar. Então, se o seu computador estragar, você tem acesso ao seu dado e assim sucessivamente, né? Então, o editor de texto equivale a um Word da vida, né? O Word, como eu disse, é uma marca da Microsoft. Planilhas eletrônicas é como se fosse um Excel ou um Calc da família OpenOffice, né? E apresentações de slides seria o famoso PowerPoint, né? Se você for fazer uma associação aí com o pacote da Microsoft, né? Lembrando que o pacote da Microsoft é pago, né? Então Word, Excel e PowerPoint, para você ter instalado no seu computador, você tem um custo lá de licença, né? Existe um outro pacote gratuito, né, chamado OpenOffice, que você tem as mesmas ferramentas com nomes diferentes que você pode instalar no seu computador sem problema algum para se preocupar em termos de custo, né, de licença e tudo mais, né? Então esses serviços são os que mais, dentro do contexto educacional que você vai utilizar. Eu coloquei chats também, videoconferências, que são serviços também que você vai utilizar com uma frequência maior, né? Quando eu falo de serviços, né, quem que está oferecendo esses serviços nas nuvens, né? Então nós temos marcas famosas, não? Então, por exemplo, a Google, a Apple, a Microsoft, que são as mais conhecidas do mundo, e temos outros serviços que também são oferecidos, como Dropbox, Mega, Box, SugarSync e Amazon, né? Bom, desses três primeiros, são as três empresas que já têm um serviço bem estabilizado, né? A Apple ela é um pouco mais restrita, né, porque ela condiciona um pouco ao uso dos equipamentos dela. A Microsoft ela tem um conjunto de ferramentas também para você utilizar de forma gratuita, né, tem um limite de gratuidade. Então, se você tem uma conta da Microsoft, uma conta de e-mail que seja lá @hotmail, @msn, @live, @outlook,
Todas essas contas são da família Microsoft, e se você tem uma conta de e-mail da Microsoft, né, dentro desses domínios que eu acabei de dizer, você tem acesso a alguns serviços gratuitos que a empresa oferece nas nuvens. Um deles, que é o principal em termos de armazenamento, é o OneDrive. Então, quem tem uma conta Hotmail, MSN, Outlook, tem acesso a um espaço de armazenamento através do OneDrive, onde você pode salvar seus documentos, né? A Apple idem e a Google também. A ferramenta da Google para armazenamento chama-se Drive. Então, vocês que criaram a conta institucional do IF de Minas, vocês viram que a conta de vocês é uma conta Google, uma conta Gmail, né, na verdade. Se você quiser criar uma conta de e-mail particular, você pode, se você ainda não tem, ela é gratuita. E quando você cria uma conta de e-mail, você já tem, de forma gratuita, acesso a um conjunto de ferramentas nas nuvens. Então a Google oferece um espaço de armazenamento nas nuvens através do Drive. Ela oferece as ferramentas que eu citei de texto, de planilha, de apresentações de forma gratuita, utilizando a nuvem. Tá? Sendo um pouquinho mais específico, se eu tenho um documento que eu estou trabalhando, eu quero trabalhar com ele nas nuvens, né, eu tenho basicamente duas formas. Ou toda vez eu vou ter que acessar um navegador e fazer o upload dele, né, ou eu posso baixar um software, né, no meu computador. Esse software da empresa, ele vai criar, na verdade, uma pasta física no meu computador, e aí eu posso simplesmente salvar os meus documentos dentro dessa pasta, que automaticamente esse serviço já faz o upload para as nuvens. Então eu vou dar um exemplo novamente do seu TCC. Então imagine que você tem seu TCC, estou imaginando que a maioria de vocês deve utilizar um computador com Windows, então é normal aí que nos seus documentos você tem C2 pontos, né? Você salva seus documentos em C2 pontos, em downloads, em meios, em área de trabalho, né? Cada um tem a sua forma de organizar os seus arquivos. Então imagine que você está escrevendo o seu TCC e você salva ele dentro da área de trabalho, né? Lá na mesa, você salvou ele lá. Se você quer manter uma cópia desse documento de forma segura nas nuvens, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o navegador e vai ter que enviar esse arquivo através do navegador para esse serviço nas nuvens. Então, se eu estou utilizando o Drive da Google e eu quero fazer essa cópia desse DCC meu, eu tenho que abrir novamente, né, abrir o navegador e fazer o upload dele. Se eu optei pela opção de baixar esse documento, baixar esse software da Google e instalei no meu computador, em vez de eu salvar o meu TCC na área de trabalho, né, para ter esse trabalho depois de fazer o upload, em vez de eu salvar na área de trabalho, eu salvo dentro da pasta Drive, que a Google vai criar no meu computador. Aí, o que vai acontecer? Para todo documento, estando todo documento que eu já salvar dentro dessa pasta, automaticamente o software vai enviar para a nuvem, né? E aí, obviamente, eu vou ter acesso em qualquer parte do mundo. Obviamente, ele vai fazer esse processo automático desde que o teu computador esteja conectado à internet. Ah, mas se eu estou editando um documento, eu estou offline, né, não estou conectado à internet, e esse documento está sendo salvo dentro da pasta do Drive. O que acontece? Provisoriamente, você tem a cópia salva no seu computador, mas assim que você conectar na internet, esse documento vai ser enviado de forma automática para o servidor da Google. Tá? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, né? Nessa tela aqui eu tenho aqui o seu e-mail aberto, né? O meu que tá cheio, né, hoje na parte da manhã, mas vocês têm a caixa de e-mail de vocês. Aqui nesse canto superior direito, você tem acesso aos aplicativos, que numa das aulas eu falei sobre o Google Sala de Aula, onde você tem o acesso às salas aqui do curso. Um outro aplicativo que você tem é o Drive. Ó, repara que eu tenho o Drive aqui, né, que está dentro dos meus aplicativos. Quando eu clico em Drive, ele vai abrir uma outra aba, provavelmente, e aí ele vai mostrar toda a organização dos documentos que eu tenho, né, que estão na nuvem. Né? Então, todos esses documentos que eu tenho aqui, eles estão salvos no meu Drive, dentro do servidor da Google, e eu posso estar em qualquer
local do mundo que eu tenho acesso a todos os meus documentos. Então, tudo isso aqui é documentos meus que estão salvos dentro do meu Drive, né? E aí, então, se eu, dentro dessa tela, se eu quiser subir algum documento para lá, né, eu simplesmente pego um documento meu que está salvo em alguma parte do meu computador, arrasto ele para cá, né, eu arrasto ele para cá e aí ele vai fazer esse upload, né. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu estou com várias telas abertas, deixa eu ver se fica claro aqui para eu mostrar. Então eu vou pegar aqui um documento qualquer, você não está vendo eu pegar o documento, mas você vai ver eu arrastando ele para esse local, né? Então se eu pegar um documento e arrastar para dentro desse, deixa eu diminuir aqui, aí você vai ver que eu estou fazendo, ele aparece aqui no cantinho, eu acabei de arrastar um documento para cá, e ele vai mostrar para mim que foi feito o upload. Deu esse símbolozinho verde, pronto, já está salvo na nuvem, né? Então eu posso simplesmente abrir e arrastar o documento para cá. A segunda possibilidade, né, imaginando que eu tenho aí eu tenho a organização aí dos meus documentos, né? Aqui eu estou usando um computador da Apple, né, mas se você tiver o Microsoft vai mudar um pouco só a parte visual. Repare que eu tenho aqui uma pasta chamada Google Drive, né? Você vai falar assim, mas onde é que você arrumou isso, né? Eu baixei no site do Drive da Google, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês, né? Estando aqui nessa tela, né, você vai ver que aqui nessa engrenagem configurações, se eu clicar, ele tem a opção de eu usar o Drive no computador. Então, se você está usando, você pode baixar e instalar isso no seu computador. Quando você baixa isso no seu computador, ele nada mais vai fazer do que criar aí um espaço, uma pasta a mais junto com seus arquivos, e tudo que eu colocar dentro dessa pasta, ele vai estar salvo automaticamente. Então repare ó, que quando eu acesso aqui Google Drive, dentro da subpasta Drive, na hora que eu abro aqui, eu tenho os documentos que estão aqui, né? Então repare que o primeiro é hashtag DDE, depois eu tenho uma pasta Android, depois app doutorado, e assim outras pastas que eu tenho dentro do meu computador, né, que estão salvos dentro dessa pasta Drive. E quando eu olho aqui na nuvem, você vai ver que são os mesmos documentos, né? Então aqui, ó, DDE, Android, app doutorado, etc. São os mesmos que aparecem. O que isso significa? Significa que eu tenho de uma forma tranquila e segura os documentos salvos no meu computador, fisicamente, e salvos também na nuvem, né? Então, se eu acessar em qualquer navegador, eu tenho acesso, e eu não preciso ficar preocupado se o meu computador eventualmente der algum problema físico, eu não vou perder esses dados, tá? Então, o serviço de armazenamento, ele é muito utilizado nos dias atuais, mas muito mesmo, né? Quais são os serviços que você pode utilizar? Existem vários. O que essas empresas fazem, na verdade? Elas dão para você um espaço gratuito e depois que se você precisar de mais espaço, aí você pode pagar por ano, né? Você paga uma certa quantia e eles te liberam um espaço maior, né? Então aí vai depender do seu uso. A Google fornece isso, a Microsoft fornece, então isso é bem tranquilo de você utilizar. Eu coloquei em um slide aí alguns serviços, né, que eu citei alguns nomes, que é exatamente esse aqui. Repare que a Google eu falei para vocês, que é o Drive, que vocês já têm acesso pela conta institucional, Microsoft para quem tem uma conta Outlook ou MSN, né, assim vai. E esses outros serviços que estão aqui, talvez eles não sejam tão conhecidos, mas eles oferecem basicamente serviço aí de armazenamento, né? Desses aí, eu recomendaria o Dropbox. O Dropbox é um serviço já consolidado. Eu possuo uma conta no Dropbox há mais de 10 anos, nunca tive nenhum tipo de problema, né? Meus documentos nunca sumiram de lá, né? E ele é um aplicativo bem fácil de manusear e é bem tranquilo. Então, dos 4 primeiros aí, eu recomendaria de forma bem tranquila a parte de armazenamento, né? Existem serviços que já apareceram no mercado que simplesmente da noite para o dia desapareceram e sumiram com os dados dos clientes, né? Então,
abriu uma empresa nova, ofereceu o serviço de armazenamento na nuvem, as pessoas fizeram cadastro, eles deram uma fatia desse espaço gratuito, e mesmo sendo gratuito, da noite para o dia sumiu e sumiram com os arquivos de todo mundo. Isso já ocorreu alguns anos atrás. Então, quando você for utilizar, eu recomendo que você utilize as ferramentas consolidadas. E se você quiser experimentar algumas outras, que você não coloque documentos confiáveis, né? Então, se é documento que você não quer perder de jeito nenhum, joga dentro de um drive da Google, joga dentro do OneDrive da Microsoft, joga dentro do Dropbox, que dificilmente você vai ter problema, né, disso ocorrer, né? A chance de uma Google dar um problema lá e ela apagar os dados de todo mundo é bem pequena, né? Para dizer quase nula. E se a Google tiver um problema futuro com alguma parte de seus servidores, isso obviamente vai dar um colapso mundial, né? Então, nesse princípio, e a parte de armazenamento, eu indicaria essas 4 que aparecem aí para vocês, tá? Google, Apple, Microsoft e Dropbox. As outras, eu recomendaria que você utilizasse com documentos que não tem problema de você perder, né? Até que você se familiarize com ele. Ah, eu preciso fazer isso agora, para a disciplina? Não é, pessoal, estou dando aqui uma dica de como você pode se organizar aí dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal, utilizando esse serviço de armazenamento. Ok? Obrigado.